Oi pessoal, hoje a gente vai falar aqui no canal sobre um tema bem polêmico, que é sobre o leite. Afinal de contas, ele faz mal ou não? Bom, para a gente entender melhor sobre o leite, é importante que a gente consiga identificar o que tem nele efetivamente. Então a gente vai ter no leite água, proteínas, gorduras e açúcar. As gorduras vão ter um teor que pode variar entre o leite desnatado, semidesnatado e integral. Então, quando a gente compra no mercado um leite que é desnatado, ele tem ausência de gorduras, o que pode não ser muito interessante, considerando que existem vitaminas no leite que são lipossolúveis, ou seja, eu preciso da presença de gordura para conseguir absorver adequadamente essas vitaminas, que são a vitamina A e a vitamina D, que tem uma quantidade muito pequena no leite, mas ele acaba sendo uma das fontes alimentares de vitamina D. Além da gordura, a gente tem também no leite a lactose, que é o açúcar, o carboidrato do leite. Então, muitas pessoas têm intolerância à lactose, e essa intolerância à lactose, ela pode tanto ser adquirida ao longo da vida, ou algumas pessoas podem já nascer com a deficiência da enzima lactase. Quem não produz lactase ou quem tem uma redução na produção da lactase não consegue degradar adequadamente a lactose do leite. Isso vai gerar desconfortos gástricos, estufamento na barriga, dor de cabeça, às vezes diarreia, às vezes constipação, variando conforme cada indivíduo. Mas quando a gente pensa em lactose e a gente vai para o mercado procurar produtos sem lactose, não existem no mercado produtos sem lactose. Sim, pasmem, existem produtos com lactase. Quando você está ingerindo um produto sem lactose, na verdade você está ingerindo um produto que já está com a lactose degradada. Então essa lactose foi degradada em glicose e galactose, que são dois outros açúcares. Vamos considerar que se eu estou consumindo esse leite sem lactose, ou melhor, com lactase, esse leite tem uma concentração de açúcar muito maior do que um outro leite que eu teria que degradar a lactose, correto? Então, do ponto de vista emagrecimento, controle glicêmico, diabetes, não é interessante consumir alimentos sem lactose. Até porque, se o meu corpo está dando esse sinal, ou seja, se eu não estou produzindo mais adequadamente a lactase, eu preciso olhar para esse intestino. Eu sempre falo para os pacientes também que a intolerância à lactose é um sinal de que algo pode não estar tão bem lá no intestino. Sabe por quê? Porque as bactérias intestinais, mais conhecidas como lactobacilos, degradam a lactose também. Então elas nos ajudam a degradar lactose, claro que numa concentração muito menor, por exemplo, do que a nossa capacidade enzimática de degradar a lactose. Então, quando eu tenho um quadro de intolerância à lactose, eu preciso olhar para essa população de bactérias para eu ver se não estão em desequilíbrio ou se eu estou consumindo alimentos que acabam prejudicando o crescimento de bactérias que me protegem contra algumas doenças, como, por exemplo, os lactobacilos. Em relação às proteínas, a gente precisa considerar que tipo de leite é esse que eu estou consumindo. Quando eu compro um leite longa vida, que vem na caixinha, esse leite ele é passado por um ultraaquecimento, justamente para ter um tempo de prateleira maior. Esse ultraaquecimento do leite acaba degradando algumas enzimas que nos ajudam a digerir melhor as proteínas que tem no leite, porque algumas proteínas a gente pode ter uma dificuldade maior de digerir, conforme, por exemplo, a saúde intestinal ou, por exemplo, algumas pessoas que têm doença respiratória importante, tipo asma, por exemplo, que tem uma produção de muco aumentada. Para essas pessoas, sim, o leite pode influenciar negativamente, piorando essas doenças que têm esse fundo respiratório de produção de muco. Em relação a essa proteína, como eu não tenho no leite longa-vida algumas enzimas que me auxiliariam a degradar essa proteína, para algumas pessoas essa proteína mal digerida lá no intestino pode gerar problemas, como por exemplo a intolerância à lactose. Então é importante que a gente olhe
por trás da intolerância à lactose, se isso realmente é um diagnóstico ou se é um sinal de que a saúde do meu intestino não está bem. Porque as proteínas do leite podem nos fazer muito mais mal do que a lactose. Até porque proteína mal digerida no intestino, ela pode alimentar tanto bactérias patogênicas, quanto pode estimular a formação de anticorpos. Então, pessoas que têm doença autoimune, por exemplo, precisam estar atentas ao que consomem de proteínas e se essas proteínas estão sendo realmente degradadas lá no intestino. Porque imagina fazer um anticorpo contra um alimento. Toda vez que você come aquele alimento, o seu sistema imune é direcionado para esse alimento, imaginando que você está sendo atacado por ele. Então, eu tô desviando o meu sistema imunológico e eu tô formando anticorpos contra um alimento. O que isso pode desencadear? Um processo de hipersensibilidade, por exemplo, à proteína do leite, um processo de alergia à proteína do leite, que é possível de ser tratado com a retirada de leite derivados por um tempo da alimentação e tratar esse intestino. Então, afinal de contas, consumir leite é bom ou não é? Depende. Como está a sua saúde intestinal é importante avaliar. Será que esse leite, que é um leite ultraaquecido, é a melhor forma de consumir o leite? Ou será que eu posso consumir esse leite de saquinho, que é só pasteurizado, passou por uma temperatura de 100 graus e conseguiu preservar algumas enzimas que vão me ajudar a digerir melhor esse leite? Então, tudo depende da sua saúde intestinal, da frequência que você consome esse leite e também das alterações que você tem individuais de saúde. Então, a gente precisa avaliar porque não necessariamente eu preciso retirar ele da minha alimentação. Cabe uma avaliação. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve que toda semana tem vídeo novo aqui.